Olá, professoras e professores, eu sou a professora Elisa Cavalcante. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridas no capítulo 6 do segundo ano de matemática, texto 13 do livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é tirinha. Esse gênero recebeu esse nome porque o formato do texto parece um recorte de jornal. Ele apresenta geralmente uma temática humorística em quadrinhos, aliando a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A tirinha é bastante presente no cotidiano dos alunos, sendo também um texto muito apreciado por eles. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. A habilidade abordada nessa sequência didática é a EF02MA07 e o descritor é o D3.1. Essa habilidade consiste em resolver e elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4 e 5, com a ideia de adição de parcelas iguais por meio de estratégias e formas de registro pessoais, utilizando ou não suporte de imagens e ou material manipulável. E o descritor diz respeito a resolver problemas que envolvam a ideia da multiplicação. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade será apresentado aos alunos o gênero textual, gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. O trabalho com os gêneros textuais, embora aliado aos conteúdos matemáticos, também será de grande valia para o desenvolvimento da leitura e da escrita dos alunos do segundo ano. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente tirinhas. Elas serão importantes para possibilitar aos alunos uma atividade na qual eles revelarão seus conhecimentos prévios a respeito desse gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Orientem os alunos a realizarem a leitura silenciosa da tirinha apresentada na questão 1, pois essa ação é importante e essencial na formação de leitores. Mesmo para os alunos leitores não convencionais, é possibilitado o desenvolvimento de habilidades de leitura tais como reconhecer palavras já automatizadas, decodificar novas palavras identificando unidades menores do texto, dentre outras. E para os alunos leitores convencionais, localizar informações explícitas e fazer inferências no texto, por exemplo. Durante a resolução da proposta da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. As respostas dadas pelos alunos durante a resolução possibilitarão que vocês observem qual o nível de compreensão que eles obtiveram sobre o texto. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. Leiam o conteúdo do quadro com fluência e entonação adequadas e apresentem o exemplo demonstrado no quadro para melhor visualização dos alunos. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam as resoluções dos itens A e B. Após a leitura do quadro Super Dica, desafiem os alunos a identificarem a metade de outros numerais para que, dessa forma, possam observar se os alunos consolidaram esse conceito. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente, a criatividade e a habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer Saber Mais, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciada antecipadamente uma caixa de material dourado. Ele servirá como suporte manipulável para a realização dos cálculos propostos nessa atividade. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, convidem os alunos a acompanharem passando o dedo em cada palavra lida por vocês. Ao final, solicitem que eles comentem o conteúdo abordado e certifiquem-se de que o compreenderam. A proposta de resolução dessa atividade é em grupos, portanto, orientem os alunos na composição deles, de acordo com o objetivo que traçarem, e entreguem para cada grupo uma quantidade de cubinhos suficiente para a resolução dos cálculos. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões 1 e 2. A proposta da questão 3 é para que os alunos escolham um colega para conversarem sobre os resultados das questões anteriores. Esse é um momento importante para refletirem sobre os conteúdos estudados e sobre seus processos de aprendizagem. Portanto, orientem os alunos na composição das duplas de acordo com o objetivo que traçarem. Finalizem a atividade convidando algumas duplas para compartilharem pontos de sua conversa. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciada antecipadamente uma caixa de material dourado. Ele será importante para possibilitar aos alunos uma atividade envolvendo as ideias de multiplicação e divisão. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de iniciarem a exploração do quadro Quer Saber Mais, convidem um aluno leitor fluente para realizar a leitura em voz alta da tirinha. Em seguida, proponham uma discussão sobre o texto, a fim de identificarem o nível de compreensão dos alunos sobre o mesmo. Chamem a atenção para a comicidade da tirinha apresentada. Orientem os alunos na composição dos grupos de acordo com o objetivo que traçarem. Após entregarem os cubinhos a cada grupo, expliquem que cada cubinho representará uma maçã e então solicitem que formem os 4 grupos com 5 maçãs da mesma maneira que Magali fez. Em seguida, orientem os alunos a juntarem os grupos e contarem o total de cubinhos. Por fim, perguntem qual ou quais operações poderiam representar essa quantidade. Orientem os alunos a retornarem a seus lugares e prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução do item A da questão 1. Repitam o mesmo procedimento para a resolução dos itens B e C e, ao concluírem, proponham uma correção coletiva. Durante a resolução coletiva da questão 2, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Finalizem a atividade propondo uma correção coletiva e teçam os comentários que desejarem. Após a atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que seja providenciada antecipadamente uma caixa de material dourado. Ele será importante para possibilitar aos alunos a representação de operações através de material concreto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Antes de realizarem a exploração do quadro Quer Saber Mais, uma sugestão seria incentivar os alunos
a realizarem uma leitura silenciosa da tirinha apresentada e, em seguida, propor uma discussão sobre a mesma, a fim de observar o nível de compreensão dos alunos sobre ela. A proposta de realização dessa atividade é em grupos. Dessa forma, orientem os alunos na composição deles de acordo com os objetivos que traçarem. Além dos cubinhos, uma sugestão seria disponibilizar os símbolos que representam as operações de adição, multiplicação e igualdade, feitos de papelão ou outro material, para que os alunos possam representá-las utilizando os sinais corretamente. Proponham também outras situações semelhantes à apresentada no quadro Quer Saber Mais e solicitem que um membro de cada grupo demonstre a representação aos demais integrantes, possibilitando uma aprendizagem colaborativa. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam as resoluções das questões 1, 2 e 3. Uma sugestão é solicitar que um integrante do grupo fique responsável em representar cada operação através do material dourado. Durante esse momento, passeiem pela sala de aula observando o desempenho dos alunos e como estão consolidando esses conteúdos. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, uma sugestão de ampliação dessa atividade seria desafiar os grupos a elaborarem uma situação-problema envolvendo a multiplicação e, em seguida, apresentarem-na aos demais e resolverem. Dessa maneira, possibilitarão que os alunos desenvolvam de forma colaborativa a habilidade de elaborar problemas de multiplicação. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, eu exploro a matemática. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente as imagens indicadas ou outras que desejarem, desde que representem os 3 sabores de sorvete. Elas serão importantes para possibilitar aos alunos realizarem a combinação de elementos com suporte de imagens. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Ao realizarem a leitura do texto do quadro Quer Saber Mais, incentivem os alunos a levantarem hipóteses em relação ao questionamento proposto e, em seguida, convidem 2 deles para formarem as combinações, colando as imagens já providenciadas anteriormente no quadro. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução da questão 1. A proposta de resolução da questão 2 é em trios. Dessa forma, orientem os alunos na composição deles, de acordo com os objetivos que traçarem. Uma sugestão seria propor a leitura compartilhada da tirinha e, em seguida, convidar os alunos a comentarem suas percepções. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, eu exercito o cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, nas quais os alunos deverão demonstrar em suas resoluções as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Durante o momento de revisão dos conteúdos, mais especificamente de situações problemas de multiplicação, uma sugestão seria convidar 2 ou 3 alunos para compartilharem o que entenderam e, se possível, demonstrarem exemplos no quadro. Dessa forma, estarão promovendo o protagonismo dos alunos e possibilitando aprendizagens mais significativas. A proposta de resolução da atividade é em duplas, portanto, orientem os alunos na composição delas de acordo com os objetivos que traçarem. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Nessa atividade foi proposto o trabalho de autocorreção.
A autocorreção é, para o aluno, o momento de tomar consciência de seu percurso de aprendizagem. Essa ação também é importante na construção da autonomia, pois possibilita o exercício desse olhar crítico, favorecendo a evolução nos níveis de desenvolvimento. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 13. Até o próximo vídeo!